Ecoando vazio, cultura e opinião. Ecoando vozes, cultura e opinião. Salve galera, como é que vocês estão? Eu me chamo Luna, tô aqui novamente com vocês para começar mais um podcast Ecoando Vozes, nosso podcast aqui na rádio comunitária, web rádio Faia Bomb. E hoje eu tenho um enorme prazer em estar com vocês aqui com um convidado muito especial, que é o Rafael Simões, que é empresário, formado em Direito, em Filosofia, mestre em Educação, trabalha na área de eventos, também tem uma relação muito grande com a cultura e também foi dirigente da Uni por muitos anos, participou de diversos projetos culturais de grande importância nacional e até de importância na América Latina, né? Grandes eventos. Então, Rafa, queria passar a palavra para você inicialmente, para você se apresentar aqui para a gente. Luna, minha querida, prazer, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui e poder, de alguma maneira, reforçar a iniciativa da Rádio Web Faia Bomb, uma grande programação. Estava conversando aqui um pouco antes de entrar, né, com o Márcio WM. Iniciativas que a gente precisa fortalecer, né, na nossa cidade, um pouco esse circuito musical. Acho que a nossa cidade eu acho que já tem uma diversidade, tem uma qualidade, tem grandes músicos, grandes artistas, né? Então, toda iniciativa que possa fortalecer esse conjunto de iniciativas, ajudar a turma que vem chegando aí, ter vontade de fazer, de criar, de pensar, refletir, acho que é importante a gente estar junto na luta. Apresentar, Rafael Simões, Rafa Simões, às vezes, sou um brasileiro, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, em Niterói, fui criado no Rio Grande do Sul, nos times que eu jogo aqui em Itapê, Vila Santana, lá em Angatuba, no Teodoros, no Derac, o pessoal me chama de gaúcho pra cá, gaúcho pra lá, tomo meu chimarrãozinho quando dá, e atuei no movimento estudantil, né? Eu cresci numa periferia, né? Num conjunto habitacional Coab, né? Lá na zona norte de Porto Alegre, no Rubem Berto, onde fica a escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, que é a minha escola de samba até hoje, né? E desde lá a gente vem um pouco nessa perspectiva, né? Meu pai foi sindicalista, minha mãe era dona de casa, mas muito atuante com a vizinhança, na escola de samba, na cultura, na escola, né? Então um pouco a perspectiva nossa assim, de ver que a cultura, ou mais que na verdade a cultura no conceito lato sensu, né? Da humanidade, né? Então acho que esse conceito de cultura, do que é humano, é o que nos faz pensar na coletividade e no social. Então acho que talvez assim uma definição se eu fosse me apresentar aqui, né? Eu diria que a minha perspectiva me leva a mostrar e a pensar e a refletir, buscar atuar no que a gente chama da coletividade, né? Em saídas coletivas, né? E identificar problemas quase sempre coletivos e projetar, construir sempre com o outro, né, saídas coletivas. Putz, que massa, hein, Rafa? Lembrando que a Rádio Faia Bomb, ela tá localizada na periferia de Itapetininga, numa das periferias mais antigas, isoladas e distantes da cidade, que é a Vila Mazei. Então é muito importante a gente trazer essa perspectiva para mostrar de que a Quebrada também produz conteúdo audiovisual, conteúdo sonoro, conteúdo musical, conteúdo cultural, e você compartilhar um pouco a sua perspectiva com a gente a partir das margens, né? Eu costumo dizer que a gente traz uma perspectiva da margem para o centro, que é o inverso do que acontece hoje, né? Que são as coisas do centro virem para as margens. Então isso vai ser muito bacana nessa troca de ideia nossa hoje. E Rafa, só voltando um pouquinho mais no tempo, né? Eu te conheço pessoalmente, mas para quem não está ouvindo e não te conhece, você se envolveu por muito tempo com a União Nacional dos Estudantes, né? A UNE, com os movimentos sociais estudantis, com a militância, né? Dentro disso você teve um trabalho na mobilização cultural de estudantes a nível nacional. Queria que você contasse um pouquinho com a gente sobre isso. Boa pergunta.
Acho que mesmo quem me conhece às vezes não tem isso um pouco organizado, né? A própria pergunta assim, onde tu nasceu já é um negócio que eu tenho que pensar, né? Porque se eu falo que é gaúcho, mas a minha identidade tá lá, São Gonçalo, na verdade, né? Não é nem Niterói, no Rio de Janeiro, né? Se eu falo que sou carioca, ninguém entende, né? Então, um pouco assim, né? De sintetizando essas complexidades, né? A gente, nessa periferia que eu cresci, né, a gente estava naquele período, talvez hoje muito jovem, aliás, todos passam por isso, né? Oitava, o que hoje é a 9ª série, né? O que eu vou fazer? Faço um curso técnico, eu quero trabalhar, né? O que eu vou fazer da minha vida? Como vai ser? Depois a faculdade. E aí eu me lembro que a gente fez um trabalho na 8ª série sobre profissões e tal, e aí eu jogava futebol, eu fui jogador de futebol também até os 21 anos, categoria de base e 1 ano de profissional, e aí eu vi assim, o processamento de dados como alternativa, e é muito interessante como a nossa perspectiva individual, ela é completamente permeada pela perspectiva coletiva, da política, da humanidade, né? Então lá atrás, o trabalho com computador já era algo assim, porra, é um trabalho que tem muito e ganha bem. Eu digo, cara, vou fazer esse negócio aí, né? Deixa eu ver aqui. Tinha uma prova, né, no que hoje é Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que era a antiga Escola Técnica de Comércio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente reuniu ali uns 10, 12 colegas ali da última série do ensino fundamental e começamos a estudar. Ninguém tinha grana para cursinho e tal, não tinha YouTube, não tinha nada disso, e a gente começou a estudar. Fizemos a prova, infelizmente só eu passei, e aí eu fui parar numa escola técnica, num curso importante, de ponta, sem nunca ter ligado um computador. Então vocês imaginem o seguinte, ó, eu saí lá da Coab Rubem Berta, né, e parei numa sala de aula, que era uma sala mais heterogênea, com vários pessoas que já trabalhavam com todo tipo de sistema operacional, cartão perfurado e tal, daquela época da computação, e eu que nunca tinha ligado um computador, nunca tinha sentado na frente do computador antes de ter acessado a escola. E aí, Luna, também permeia uma outra questão, que é a política pública de acesso à educação, né? Então, mesmo lá atrás, né, e como é importante essa rede federal de ensino tecnológico, né, que hoje chega para mais gente, tem em todos os lugares, inclusive na nossa cidade, em várias cidades da nossa região, né? Naquela época era mais difícil, tanto que só eu, entre 12, de uma escola municipal lá em Porto Alegre, conseguiu acessar e passar. E aquilo para mim abriu um mundo completamente diferente, porque ali eu tinha acesso a colegas das mais diferentes realidades e experiências, né? E também acabou me mostrando assim as mazelas do que foi o neoliberalismo na década de 90, que era um ataque ao que era público, um ataque à educação, tudo tinha que ser privatizado, vendido, o que era privado era melhor, só por ser privado, e o que era público não valia a pena, era muito gasto e tinha que ser entregue. E aí eu tive contato ali com o movimento estudantil a primeira vez. Eu fui pego embora meu pai sindicalista me contava, ele era do setor público, então me contava como que eram as greves, as assembleias e tal, mas eu nunca tinha me envolvido até então com o movimento estudantil, embora eu fosse uma liderança, era líder de turma e tal. E aí me lembro no primeiro semestre, fui pego de surpresa numa greve. Olha, vai ter greve e tal, os professores decidiram e tal, contra, né, os ataques à educação, por melhores salários, condições, né, no ensino federal. E aí a gente fez um esforço assim de se reunir, a gente fez uma comissão do movimento estudantil, que era uma forma de os estudantes poderem ter um diálogo ali com os professores, entender melhor, por que greve, né? Por que a gente não vai estudar? Por que precisa fazer esse movimento? E a escola técnica já tinha vários também professores de várias áreas, né? Alguns com empresa, outros com muitos anos de serviço público. E então aí foi a porta de entrada para pensar um pouco mais assim sobre os problemas, né, as ideologias que andam por aí,
como elas refletem na nossa vida, no sentido de ter mais, de ter educação de qualidade ou não, de ter mais acesso para quem é preto, para quem é pobre, né, que vem da periferia, de poder se pensar a política pública e a necessidade da gente se organizar, né? Tem um verso que eu gosto muito do Chico Science, né? Me organizando posso desorganizar, desorganizando posso me organizar. Então, um pouco assim, esse preâmbulo da entrada no movimento estudantil. Aí, depois disso, aí vem as entidades, a gente montou o Grêmio Estudantil, eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil da Escola Técnica, todo mundo, um monte de jovens, né? Então, no ano seguinte teve outra greve, a gente na época fazia manifestação só com os estudantes da escola. Então, me lembro, eu tenho até, uma hora a gente marca, eu mostro, assim, tem uma pasta ainda com tipo clipping, né? Coisas de jornais e tal, revistas, e aí a gente fez uma passeata para denunciar a greve, né? Não era contra os professores, pelo contrário, era entendendo o porquê que eles estavam fazendo greve e a necessidade de poder lutar para qualificar a educação. A gente fazia, na época, eu não sei se aqui vocês tinham, assim, na época a gente estava andando de ônibus nas grandes cidades, assim, geralmente entrava um cara Hare Krishna, com a roupa e tal, vendendo incenso, e aí a gente fazia, assim, operação Hare Krishna, que era a gente pedia para entrar na frente do ônibus e dava um discurso no ônibus. Dizia, nós estamos aqui de greve, a gente estuda aqui e tal, é do Grêmio Estudantil. Então, várias iniciativas assim que é impressionante, né? Assim, quando passa, depois eu fico às vezes recordando, encontro algum amigo, amiga daquele período, assim, e como isso a gente, cara, olhava assim, era o simples... Como esse tipo de iniciativas conjuntas, coletivas, eram fruto de uma simples elaboração sobre a vida. Cara, nós estamos aqui, não tem professor, ou não tem... a educação está sofrendo um ataque, querem acabar com o ensino técnico e tal, como que faz a Universidade Federal, já desde aquela época já falavam, não, Universidade Federal é balbúrdia, não estudam, etc, etc. Então, o que a gente faz, né? E aí uma reflexão que eu venho fazendo um tempo assim, que eu acho que naquela época a gente já tinha essa ideologia do individualismo muito forte, mas eu acho que hoje tem uma ferramenta muito grande, que é a tela, cara. Porra, a tela tá foda. Galera fica olhando na tela e não percebe em volta. Mas é um pouco isso, assim. Então a gente ali fazia, né? A gente fazia. Não sabia se ia dar certo, não sabia onde ia dar, não sabia... mas tinha convicção. Achava que era o certo. E olhando hoje, assim, como eu digo, né? Assim, se a gente olhar para trás a olho nu, a gente participou, esse período que eu te falo, foi um período que o campo, né, que mais conseguiu resistir ao neoliberalismo foi justamente a educação. Não conseguiu privatizar as universidades, não conseguiu acabar com as universidades, não conseguiu, apesar das tentativas, acabar com o ensino técnico, né, e eu acho que talvez a grande marca, né, pensando assim nessa trajetória do ponto de vista mais histórico e coletivo, seja ter tido a honra de ter participado dessa geração que, secundarista na década de 90, conseguiu resistir aos ataques do neoliberalismo à educação. Que massa. Eu acho que isso que você falou das telas seria um problema hoje em dia. Acho que até isso é um dos ideais desse conteúdo audiovisual que a gente tenta produzir aqui, que é disputar as telas para mudar o contexto social ao nosso entorno fora delas. Acho que isso que é importante, né? Às vezes o gatilho que uma pessoa tem na tela é para ela ter uma ação na sua vida física, material, no seu entorno, né? Acho que isso é bem importante também para pensar. E, Rafa, depois desse período que você teve essa introdução aos movimentos sociais, ao movimento estudantil ali como secundarista no ensino técnico, né? E deixar registrado aqui a importância hoje dos institutos federais, tanto para Itapetininga como para qualquer outra cidade do Brasil, né, que o Instituto Federal é uma forma de democratizar a educação, a cultura, a ciência, a tecnologia, a pesquisa. Em que momento que o seu caminho, a sua trajetória é atravessado, por exemplo, pela União Nacional dos Estudantes? A gente... Nesse período aí, eu me lembro até hoje, assim, tinha a gestão do Grêmio Estudantil,
E aí tava saindo um ônibus pro congresso da Uni, em Belo Horizonte. Presta atenção na história. Eu tava com meu grande amigo, irmão João Braga. E a gente, com a roupa do corpo, assim, falou... Cara, vamos. Tinha lugar no ônibus. Cara, a gente, vamos, não vamos. Avisei minha mãe, tal. Minha mãe, não, vê aí e tal. Com a roupa do corpo, é pra BH, ficar 10 dias fora. E aí eu entrei. Saindo da onde? Do Rio Grande do Sul? Saindo do Rio Grande do Sul. Aí eu cheguei eu entrei 2 vezes no ônibus, assim, putz, cara, mas. Acabei não indo, o João Braga foi. E foi o congresso da Uni que teve a presença do Fidel. Teve uma fala do Fidel, o presidente da Uni era o Ricardo Capelli. O Fidel Castro de Cuba. Fidel Castro, o único, né? e até depois a gente lançou um documentário da Uni e até fala nesse congresso, o Capelli dá um depoimento que o Fidel, antes de entrar no palco, pergunta aí, o que vocês, né? O que tu acha que seria uma boa direção aqui para eu falar e tal, um bom assunto. Aí o Capelli até nesse filme que a gente lançou, ele falava assim, né, que pô, vou dar linha pro Fidel, né, ver o que o Fidel vai falar. Mas eu acabei não indo, mas aquilo a gente recebia direto lideranças, o PT era muito forte em Porto Alegre naquele período, o próprio PCdoB, a Uni, as entidades estudantis, a UBS, então a gente recebia, falava muito, mas naquele momento eu ainda era assim, eu tinha muitas relações do futebol, meus amigos de vários lugares, então naquele momento eu vi ainda era algo muito descolado, eu era uma liderança do Grêmio Estudantil ou uma liderança da minha cidade, e isso me permitia ter meus amigos do futebol, jogar minha pelada, tentar ser jogador de futebol naquele momento, me permitia ir para a educação física na minha escola, me permitia, enfim, ter esse conjunto de vivências que para mim faziam mais sentido. Quando eu decido parar de jogar futebol, eu já estava ali com 20 anos para 21, eu tinha... Futebol também é um negócio que é interessante debater, porque são pouquíssimos ganhando muito e a grande base do futebol ganha muito pouco e tal, as piores condições de trabalho. Eu fiz essa reflexão, falei, cara, eu vou fazer vestibular, se eu passar eu vou dar um outro rumo para minha vida. Eu ia fazer para História, resolvi fazer para Ciências Sociais, e a minha intenção era estudar e ser pesquisador, docente universitário, mas até me formar, voltar para ser da militância universitária. Consegui passar, passei sem fazer cursinho de novo e tal, e já no primeiro semestre me elegi para o SEX, Centro de Estudantes de Ciências Sociais, que é um nome de diretor acadêmico que permite todo tipo de trocadilho, né? Imaginei mesmo. E aí fui já eleito delegado pro congresso da Uni daquele ano, de 2003, se eu não me engano. Então eu estava 20 para 21, eu estou falando, na verdade, 21 para 22. E aí logo em seguida, acho que o congresso da Uni foi em 22, não 2002, na verdade, né? Não, o congresso da Uni foi 2001, 2002 foi a eleição. Então, em 2001, eu já entrei e fui eleito delegado, que a chapa, eram 3 pessoas naquela época ali, né, que disputavam, era eu, a Manuela Dávila, que foi deputada federal, que está no Rio Grande do Sul, e a Lúcia Stumpf, foi presidente da Uni, né, foi vice-sul da Uni, depois foi presidente da Uni, hoje é uma grande pesquisadora, professora, historiadora, estuda história da arte, né? Então isso me abriu assim esse leque, né, para o movimento estudantil. O movimento estudantil universitário acaba, tu tende a ficar mais tempo no campus universitário do que na escola. Então tu tem ali uma série, tu tem iniciação científica, a produção científica, projetos de extensão,
o acesso ao restaurante universitário ou não, a moradia estudantil ou não. Então tem uma série de assuntos transversais, a cultura universitária, o esporte universitário, e aquilo ali para mim, assim, eu tinha muita vontade. Eu achava muito bonito ser da Uni. Eu achava assim, nossa, cara, que coisa bacana a pessoa ser da Uni, representar a entidade no estado, né? Lá a gente tinha a figura do vice-sul da Uni. E aí eu comecei a militar, construir, fui coordenador do SEX, a gente reconstruiu a entidade estadual do Rio Grande do Sul, eu fui secretário-geral por uma gestão, participava muito nas campanhas de tiragem de delegados para o Congresso da Uni, para delegações para as bienais de cultura e arte da Uni, né? Então, na prática, tinha que dialogar sala em sala com centenas de estudantes, né, diretamente. Na verdade, assim, só fazia sentido se fosse para isso, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Que a Uni ensina, né? E as forças políticas que atuam na Uni majoritariamente ensinam, né? Que tu precisa... Eu acho que são duas questões, e isso serve assim para qualquer dirigente de grêmio, de centro acadêmico, de qualquer espaço. Primeiro, tu é uma liderança que tu tá muito visto, tá em evidência, e isso é importante tu saber que tu serve de exemplo para muita gente que tá ali perto, que tá olhando, né? E, em segundo lugar, esse aspecto assim de fazer luta. Então, assim, algumas pessoas eu via assim na minha época assim, nossa, vai ter outro congresso da Uni, putz, vai ser foda, né? A gente, difícil, trabalho. Eu não via, é óbvio que era muito trabalho, é óbvio que tu acorda mais cedo, dorme mais tarde, tu vê menos a namorada, tu sai menos, não sei, mas assim, cara, o centro daquilo ali é o seguinte: a gente é dirigente do movimento estudantil da Uni para isso, para passar em sala, divulgar, falar uma coisa e que tu julga importante, ouvir também o retorno, né? E isso a Uni te possibilita, porque tu consegue assim ter uma pauta para a turma que está discutindo assistência estudantil, tu tem uma pauta para uma turma que está discutindo o esporte, uma turma que está discutindo acesso à ciência, popularização da ciência, da pesquisa, da extensão, né, o tripé, ou que hoje é o quadripé universitário, o papel da universidade, instituição na sociedade. Então, são debates que vão calejando a mente para a gente pensar em saídas coletivas, né? E como, se a saída coletiva faz parte a reflexão, mas faz parte a prática coletiva, onde tu chama a pessoa, e nem sempre a pessoa que tu chama pensa como tu, mas tem que chamar. A divergência também é legítima, mas onde é que a gente acha intersecção para convergência? O que a gente converge? O que pode convergir nos movimenta para dialogar com mais pessoas? E eu acho que essa é uma questão que o movimento estudantil é muito bonito, assim, para poder chegar nessa construção que é na prática, né? Eu tô te falando isso em palavras assim, com 45 anos, mas imagina um jovem com 20, 21, 22, a gente está vivendo isso, está fazendo. Né? Acho que é aquela questão, né, de superar divergências e encontrar o que nos une, né? Exato. Eu acho que essa é uma questão principal. É normal divergir, é normal, né, é legítimo a pessoa trazer uma pauta ou ter uma outra tática para resolver aquele assunto, né? Mas o que não é normal é não ter o diálogo mínimo. Ou alguém, mais do que não ter o diálogo, né? Que às vezes a pessoa senta numa mesa, mas não quer ter o diálogo. Mas a pessoa que chega e chuta a mesa, né? E filma. Então ela tá filmando, ela vai lá chutar a mesa, porque eu tô aqui com esse pessoal, não sei o quê. E isso vai dilacerando qualquer forma, qualquer diálogo. No final é o diálogo que constrói pontes e abre caminhos, né? Não, com certeza, com certeza. E, Rafa, agora pra gente encaminhar um pouco mais aqui a nossa conversa, tem um tema específico que eu queria conversar com você hoje, enquanto uma pessoa que trabalha com cultura, que
tem essa vivência cultural, acho que eu queria muito ouvir isso de você. Eu sei que você se envolveu, né, alguns anos atrás, se não me engano foi ali por 2008, 2009, com a Sexta Bienal da Uni, é isso mesmo? Queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência de organizar um maior festival estudantil cultural da América Latina. Olha, Luna, eu já fiz muita coisa nessa vida. A Bienal doeu, foi sofrido. Essa foi, porque assim, de fato a Bienal é o maior festival cultural da América Latina feito por jovens. Pelas mãos dos estudantes, né? Elaborado, criado, pensado. Então não tem assim uma... Claro que tem profissionais envolvidos, né? Empresas produtoras e tal, mas aquilo ali ele é pensado, e aquilo ali surgiu no seio da universidade, no seio da Uni. E das UES, depois veio a UBS, os grêmios estudantis, as uniões metropolitanas e tudo mais, né? Mas assim, especificamente, a minha gestão, depois que eu fui vice-sul, eu fui para a executiva da Uni, fui diretor de cultura da União Nacional dos Estudantes, e ali eu consegui assim, ali eu fui morar fora, morei um tempo em São Paulo, depois morei no Rio, depois fiquei um tempo em Goiânia, Brasília, e depois em Salvador, para construir a Sexta Bienal. Há quem ouça isso e diga assim, nossa, mas é um nômade e tal. O meu projeto de vida na época, com 20 e poucos anos, era esse, né? E eu acho que é um privilégio poder conhecer o Brasil, né? Conhecer e o período que você ficou em Salvador foi focado na cultura, no caso. Foi focado, era como coordenador, né, da Bienal. Tratando com secretarias, com instituições, espaços, né? Cuidando da mobilização. A Bienal ela é basicamente uma programação de mostra convidada, ou seja, artistas já consolidados na cena, e isso a gente vê muito na parte da música. Por exemplo, essa Bienal teve shows com o Diogo Nogueira, que ainda era o filho do João Nogueira na época, né? Ele estava ainda ascendendo, mas já era, né, um cara que via que ia contribuir muito para a cena do samba. Marcelo D2, Margarete Menezes, hoje ministra da Cultura. Se eu não me engano, teve Armandinho também, né? Teve o trio elétrico, né? Armandinho, Dodô e Osmar. Enfim, teve... E Alceu Valença, não teve? Alceu Valença, Tonho da Lua, que era o DJ. Era muita... Uma programação diversificada, e essa da música mais artistas já consagrados, mas todos, não só música, né? Não é um festival de música, é um festival 360 graus, né? Todas as expressões artísticas e culturais. Então tinha mostra de cinema e vídeo, mostra de artes visuais, né? Artes cênicas, literatura. Fora mesas de debate, palestra, exato. plenárias. E isso que é interessante, né? Porque eu tô falando de mostras convidadas, né? Então, assim, a gente chama um artista, né? E, cara, Jorge Maltner, ele foi lá, entendeu? Debateu e tudo mais, se apresentou, um baita de um cara. Mas tem a mostra estudantil. E a mostra estudantil é o que a Bienal... É o que a Bienal entrega para a sociedade e não tem nada igual. Por quê? É conseguir estimular e trazer para o mesmo palco o que é produzido nas universidades. O que os estudantes universitários, né, estão fazendo. O que estão fazendo de cinema, de vídeos curtos, o que estão fazendo de peça de teatro, escrevendo, literatura, poesia, conto. Então é uma profusão, né? Então é reconhecer a capacidade da nossa juventude, dos nossos estudantes, e estimular essa elaboração, essa produção, e mais do que isso mostrar, né? E isso fortalece por si só e cria uma relação com os centros universitários de cultura e arte, né? Com os CUCAs, que é essa coisa que eu gosto muito, eu sempre repito quando eu posso, que eu acho que é uma sistematização muito interessante, que é o centro, o C é centro e circuito, né? Então o centro como algo de um local, um espaço de referência onde as pessoas procuram, e o circuito é algo que frui
né, e que vai até os espaços onde as pessoas às vezes nem estão esperando, mas elas, ao deparar com aquela peça, com aquela música, com aquele tipo de arte, ela fica encantada e reflete, né? Nossa, perfeito. Acho que é justamente isso, nessa dualidade de ter um espaço central de produção, onde as pessoas possam se reunir para se encontrar os seus pares, e essa questão do circuito para democratizar o que é produzido não só nos centros, mas em cada campus universitário, por cada estudante brasileiro, né? Exatamente. É a frase do... né, que o artista tem que estar onde o povo está, né? Então a gente conseguir... A Bienal, ela é um pouco isso. E a Sexta Bienal em Salvador, o tema dela versava muito sobre essa questão do formação e sentido do Brasil. O tema era Raízes do Brasil, formação e sentido. Então, eu não sei se tu já viu, a estética dela é uma árvore, já era o norte no sul e o sul no norte, né? Parecido com um mapa que o IBGE fez aí, né? O mapa Mundi. E dialogando um pouco, brincando com essa questão mesmo de onde estão as raízes, né? E o que é sul, o que é norte, o que está no centro. E da nossa formação, o que nos leva, né? O que é importante na nossa formação, o que vai nos fazer nação, né? E eu acho que ano que vem vai ter outra Bienal. A turma da Uni chamou já para a gente poder discutir, conversar, contribuir profissionalmente, inclusive, e eu acho que é uma grande oportunidade, né, da Uni agora e dos estudantes poderem fortalecer e fazer esse debate em todo o Brasil, né? O meu sonho, inclusive, era poder organizar uma Bienal, né, um grande evento de cultura na nossa cidade, né? Eu acho que a nossa turma, a gente estava conversando aqui antes, a gente tem uma diversidade, no mínimo, da música importante, né? Nós temos itapetininganos consolidados na música, na criação, figuras reconhecidas no Brasil e até no mundo. E aí eu acho que cientistas, né? Hoje a gente tem uma itapetiningana na lista entre as 100 personalidades mais influentes, né, do mundo, que é da Embrapa, inclusive. Então... quem sabe a gente consegue criar um palco desse, né? De trazer itapetininganos, organizar, dialogar em cima do que a cultura e a arte têm a contribuir organizadamente com os movimentos sociais, com o movimento estudantil, e que síntese isso pode dar nesse momento onde cada vez mais as pessoas se isolam, as pessoas se rompem diálogos, as pessoas se colocam numa bolha, muitas vezes sozinhas, né? Então, acho que essa seria uma grande, talvez um grande remédio, uma grande terapia para essa epidemia que a gente vem vivendo de violência, de falta de diálogo, né, de ódio. Eu acho que é isso. Exato, a cultura pode ser a cura em alguns sentidos, né? Com certeza. E Rafa, para a gente fechar então nossa conversa de hoje, fica essa pergunta final para você compartilhar seu pensamento com a gente. De que forma você acha que a cultura ela pode servir de cura mesmo nos diferentes ambientes, nos diferentes espaços? Como é que você sintetiza isso em uma frase? É uma pergunta complexa, né? Mas assim, eu diria que a cultura e a arte, né? Então assim, a dimensão artística da cultura, o fazer artístico, o fazer cultural, ele é uma capacidade do homem, né? Da humanidade. E a gente não pode abrir mão dela. A gente não pode... qual outro animal, né, que na sua dinâmica cotidiana para apreciar alguma coisa ou para criar alguma coisa, né? E eu acho que quando a gente começa a ter uma ofensiva do capital sobre o trabalho, uma ofensiva do capital sobre o que é humano, a gente vê perder essa dimensão artística, né? A gente vê fazer menos sentido aprender a tocar um violão, aprender ou fazer menos sentido organizar uma festa, organizar um sarau, organizar um cineclube, assistir junto um filme e depois fazer um debate, né? E eu acho que isso são ações que a gente precisava resgatar. Não como
pessoas mais velhas, que têm aqui uma experiência, deixa eu dizer no meu tempo, mas mesmo a meninada refletir, né? A gente precisa organizá-lo numa contraofensiva a esse modo de pensamento aí que passa pelo fascismo, que passa, né, pelo ódio ao outro, que passa pelo ódio a quem pensa diferente, que passa aí por destruir o que é público, o que é Estado, o que é diferente de nós. E eu acho que a grande ofensiva, né, o grande contra-ataque do povo passa pela arte, pela cultura, sem sombra de dúvida. Perfeito, né? A cultura, ela é resistência, é sobrevivência, é geração de renda, é expressão, é comunicação, mas acima de tudo, a cultura, ela é humana, né? Então, Rafa, eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Show de bola, viu? Curti muito ter um pouco da sua experiência compartilhada aqui, não só comigo, mas com todo mundo que está escutando a gente. Comemorar aí também esses 2 meses de Rádio Faia Bomb, agradecer especialmente aqui ao Márcio WM, que tem aberto as portas pra gente, deixar aqui também um agradecimento a todo mundo que tem apoiado, que tem compartilhado o nosso podcast, né? A gente teve um bom número de ouvintes no nosso primeiro episódio, ou melhor dizendo, nosso episódio 0 e agora nosso primeiro episódio. Lembrando, o podcast Ecoando Vozes, né? Ele é uma produção aqui com o apoio da Ecoa Cultura e produzido pela Rádio Faia Bomb, né, com toda a equipe técnica que a gente tem aqui, que tem só apoiado a gente em todos os projetos e acolhido todas as nossas ideias. Então, gente, fica aqui o meu abraço, até a próxima, e na próxima a gente se vê no Ecoando Vozes. Até mais, galera! Ecoando vozes, cultura e opinião. Ecoando vozes, cultura e opinião.